Gente, eu vou ter que ficar aqui em cima, se ninguém vai me enxergar, né? Bom, eu queria agradecer enormemente a organização por confiar novamente no meu nome para estar aqui, né, palestrando. Eu estive aqui em 2013, então é uma grande honra para mim. Então, em nome do IPNI, eu agradeço muito, né, por esse convite. Bom, olha a minha missão, que difícil. Depois do showman, né, Favarin, entra Casarim. Né? Aliás, eu e Favarin, há muitos anos nós estamos tentando montar uma dupla sertaneja, que ia chamar Favarin e Casarim, né? Mas vocês perceberam que nós temos uma limitação. Foi o Favarin começar a cantar para mostrar o porquê que essa dupla não vai dar certo, né? Mas, enfim, a palestra do Favarin sempre é esse show. Pessoal, o tema que foi colocado para eu falar é o uso sustentável de fertilizantes na cafeicultura. Há 2 anos atrás eu vim falar sobre o uso eficiente de fertilizantes. Então, eu falei, pô, eu preciso mudar isso, eu não posso colocar uma coisa igual, até porque a próxima palestra é sobre o uso eficiente de fertilizantes. Eu tinha que trazer alguma coisa diferente. Semana passada eu tinha montado uma palestra, já estava bem encaminhada. Nesse final de semana, eu fui correr a meia maratona internacional de São Paulo, e durante todo o trajeto, praticamente eu fiquei 1h30 correndo, né? E foi até esse o motivo de eu não ter ganho, porque eu fiquei mais pensando na palestra do que focado na corrida. Mas eu acabei, segunda-feira, mudando praticamente toda a palestra. Eu sei que aqui nós temos produtores, consultores, estudantes, né? E eu quis trazer alguma coisa que pudesse contribuir, né, com informações, para que a gente possa estar refletindo um pouco sobre essa coisa do uso sustentável do fertilizante. Eu, às vezes, fico um pouco preocupado com essa coisa do sustentável. Essa palavra sustentável, às vezes, me assusta, porque a opinião pública, aquele que está fora do agronegócio, vê o produtor agrícola como um monstro, vê como alguém que está poluindo o ambiente, e essa é uma realidade em todo o Brasil. Né? O professor Witt de Piracicaba, ele sempre comenta que uma atriz global, né, disse que ela não bebe leite de vaca, mas ela bebe leite de caixinha. Né? Então, às vezes, as pessoas acreditam que o café, o feijão, o arroz, brota na prateleira do supermercado. E muitos acham que o fertilizante é o veneno, né? Coloca junto como um agrotóxico, que também é outra palavra que eu detesto, né? Nós temos defensivos agrícolas, não temos agrotóxicos. E o fertilizante, que é a vitamina da planta, entra dentro desse pacote. Então isso me assusta um pouco, né? Às vezes, de que forma que a opinião pública enxerga o fertilizante. Então, eu procurei embasar a minha palestra dentro de um tema onde que a gente pudesse entender um pouquinho o que é essa sustentabilidade no uso do fertilizante. Espero que eu consiga atender a expectativa dos senhores com relação a isso. Bom, muitos devem estar perguntando, o que é esse tal de IPNI? Né? O IPNI é a antiga Potafós. Talvez os mais antigos vão lembrar da Potafós, do Dr. Yamada. Né? Eu sou um sucessor do Yamada. O IPNI mudou de nome, desculpe, a Potafós mudou de nome e se tornou IPNI, mas é a mesma organização. Então, só para que aqueles que ainda não conhecem o IPNI, nós temos uma missão, nobre missão. O IPNI é uma organização nova, sem fins lucrativos, que tem o objetivo de desenvolver e promover informações científicas sobre o manejo,
responsáveis dos nutrientes da planta, seja ele o NPK, os nutrientes secundários, os micronutrientes, para o benefício da família humana. Nós estamos distribuídos no mundo, com exceção da Europa, né? Então nós temos cientistas em todo o mundo e a nossa dedicação é desenvolver informações, passar informações sobre o uso correto dos fertilizantes ou o uso correto dos nutrientes. E como nós fazemos isso com uma equipe de 35 cientistas que estão no mundo, né? Nós estamos lá no Canadá, nos Estados Unidos, no México, no Equador, Brasil, aqui na Argentina, no Quênia, no Marrocos, aqui na Rússia, China, Índia, Austrália, Malásia e na Jordânia. Então, nós estamos praticamente distribuídos pelo mundo. Então, o que nós fazemos é treinar os que treinam e influenciar os que influenciam. É dessa forma que a gente passa a informação. E nós passamos isso com eventos, com livros. Se vocês forem na livraria aqui, vocês vão encontrar nossos livros. Nós fazemos isso com o nosso jornal Informações Agronômicas, né? Aliás, esse mês aqui nós estamos... Esse número de março, nós vamos ter um artigo sobre o selênio, que é um assunto bastante importante. E quem financia, ou quem é o aporte financeiro do IPNI, são as indústrias de fertilizantes. São aquelas que têm a mina, aquela que extrai o fertilizante, aquela que produz o fertilizante. Não são as misturadoras de fertilizantes. E depois nós temos os membros afiliados. Tá? De uma maneira bem rápida, é isso. Bom, eu fui buscar no Wikipedia o que significa, ou como se define sustentabilidade. Lendo aqui para vocês, sustentabilidade pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. É isso, é nós mantermos os recursos naturais para o futuro. O solo é um recurso natural. E nós temos que manter isso daí. Mas nós estamos falando de fertilizante, né? Então, o fertilizante, nós estamos associando ele a condições sociais, energéticas, econômicas e ambientais. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, nós não só nos referimos a ambiente, mas nós nos referimos a outros fatores, como sociais e econômicos, para que a gente obtenha essa sustentabilidade. E o fertilizante? Bom, são os dois assuntos da minha palestra. Fertilizantes ou adubos, sintéticos ou orgânicos, são qualquer tipo de substância aplicada ao solo ou à folha para prover um ou mais nutrientes essenciais ao crescimento das plantas, são aplicados na agricultura com o intuito de melhorar a produção. Esse sempre foi o objetivo do fertilizante. É repor o nutriente que está saindo do seu solo. E assim manter a sustentabilidade e a sanidade desse solo em termos de fertilidade. Né? Os fertilizantes, não obstante o seu mérito na agricultura, podem causar poluição de solos e cursos d'água. Isso é inevitável. Isso é inevitável. E essa é a grande briga que nós temos dentro do Instituto, né? Que é como utilizar corretamente o fertilizante para que ele não se torne um poluente. A partir do momento que nós estamos poluindo, nós estamos perdendo nutriente. O nutriente que foi comprado está sendo jogado fora. Isso não é o nosso objetivo como produtores. Tá? Então, se a gente lembrar, Favarin apresentou de uma maneira muito clara os problemas de fertilidade, a fertilidade do solo. Então, se nós formos ver, os solos da região tropical do Brasil são solos ácidos em superfície e subsuperfície, são solos de elevada fixação de fósforo e são solos de baixa fertilidade. Isso faz com que os nossos solos
necessitem de fertilizante, necessitem de nutrientes, desde que isso seja constatado numa análise de solo. Tá? Mas, naturalmente, os nossos solos é uma porcaria. E aí entra a qualidade do técnico brasileiro, do agrônomo, do florestal, do técnico agrícola, que sabe fazer produzir um solo de baixa fertilidade. Eu tive a oportunidade de passar 6 semanas nos Estados Unidos, visitando produtores de soja e milho. Lá, eles produzem soja. Aqui, nós fazemos soja, nós fazemos café, nós fazemos milho. Porque se a gente não souber manejar o nosso solo, nós não produzimos. E isso é o que faz a qualidade do nosso produtor. Isso que faz a qualidade do nosso consultor técnico. Tá? Então, nós temos aí solos com baixa matéria orgânica, baixa saturação, baixa CTC. E isso nos faz ter a necessidade de saber manejar corretamente o nosso solo. E uma coisa tem que ficar muito bem clara. Os solos não criam nutriente. Eles possuem quantidades definidas e armazenam parcialmente o que é adicionado. Em uma agricultura sustentável, os nutrientes removidos pelas culturas devem ser repostas. Essa é uma mensagem importantíssima. É de repor aquilo que está indo embora. O café que está indo para a Europa, ele está levando nutrientes. E nós temos que repor isso daí. Porque vai chegar um momento em que isso vai ser exaurido. Eu sei que isso é muito básico, mas o conhecimento básico é que nos fortalece a entender todos os outros conceitos. Então, o conceito principal que nós no IPNI estamos trabalhando hoje é o conceito do manejo 4C. O que é o 4C? É utilizar a fonte certa, na dose certa, na época certa e no local certo. Isso sustentado por 3 alicerces principais. Os fatores ambientais, econômicos e sociais. Quando a gente fala em algo que seja ambiental, é utilizar eficientemente os nossos recursos, principalmente nutriente e água. É produzir alimentos acessíveis, pensando no lado social. Qualidade do ar e da água, evitando todo tipo de poluição. É buscar sustentabilidade. É buscar rentabilidade. Porque se não tiver dinheiro no bolso, nada disso importa. Né? Nós temos que buscar rentabilidade. E para tudo isso, é necessário que se produza produtividade, rendimento. Né? Então, todos esses fatores ele tem que acabar em um rendimento positivo e que lá na frente o sinal seja verde e não vermelho. Bom, isso daqui eu já tinha apresentado. E quando a gente fala de café, né, nós no IPNI nós fazemos a cada 3 anos um balanço de nutrientes. Muito rapidamente, o que é esse balanço de nutrientes? É a razão entre o que entra de nutriente e o que sai com a produção. É o desfrute, é o aproveitamento que está se tendo com o uso dos nutrientes na agricultura. Se nós formos ver uma média no Brasil, essa média é uma média das 18 principais culturas do Brasil, inclusive o café, aonde essas culturas representam 93% da área agriculturável do Brasil. Nós temos esse desfrute, ou esse balanço de nutrientes na agricultura brasileira. 65% do nitrogênio que é aplicado na nossa agricultura se transforma em produção. 53% do P2O5 e 82% do K2O. Muito bem, isso é a média brasileira. Quando a gente vem para Minas Gerais, a gente começa a observar que Minas tem uma relação, um balanço baixo
comparado com outros estados, onde tem uma agricultura que hoje é bastante forte, né? E essa relação comparada com elas, a gente começa a ficar um pouco preocupado. E aí, fazendo um raio-x em Minas Gerais, a gente observa que o café é a cultura que faz com que esse balanço seja baixo. Olha o balanço que tem um café, de 20. Nós vimos que no Brasil em torno de 50, 20% aproveitamento do nitrogênio, 11 do P2O5 e 45 do K2O. Bom, vou fazer uma pausa nisso daqui, nesses números. Existe uma revista na Exalc chamada Visão Agrícola. E teve um número dedicado especialmente ao café. E nessa revista, o professor Favarin fez algumas críticas com relação a esse número. E as críticas dele são extremamente fundamentadas. E que nos fez ficar bastante alerta a esses números. Então, o que nós fizemos? Nós estamos, no momento, fazendo um balanço de nutrientes nas propriedades. Recuperando os valores dentro das propriedades, com bastante cuidado com relação aos números que nós estamos pegando, para entender se esses números aqui, baixos, realmente eles são verdadeiros. Né? Uma das observações que o professor Favarin faz é, parte desses números estão embutidos em safras de baixa produtividade. Né? E que isso tem uma grande razão de ser. Né? Então, nesse trabalho que nós estamos fazendo, dentro da produtividade, nós vamos identificar isso. Então, hoje, eu vejo esses números de uma forma com muita reserva. Porque é muito bem fundamentado as opiniões que o professor Favarin fez. Então, talvez esses números não sejam realmente a realidade da cafeicultura no Brasil. Tá? Só que aqui é uma média de Brasil. Aqui tem todo tipo de café, né? Em todas as regiões do Brasil, alta, baixa tecnologia. Então, nesse trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos, daqui a 3, 4 anos, nós vamos ter realmente um raio-x de como é o balanço de nutrientes no café. Muito bem. Se alguém tiver interesse em se aprofundar um pouco mais de como é feito esse balanço, o Informações Agronômicas está na internet, né? Para aqueles que quiserem assinar o Informações Agronômicas, é só entrar no nosso site e fazer o cadastro. Eu comentei com vocês, o IPNI é um instituto sem fins lucrativos. Isso aqui não tem custo, ele é gratuito. Você pode ter isso diretamente pela internet ou pode receber isso na forma impresso no seu endereço. Tá? Muito bem. Voltando aqui. A gente está falando de nutrientes, adubação, fertilizantes, mas o que é o fertilizante? O que nós temos que colocar de fertilizantes? É aquela continha bastante boba que a gente sempre faz. É o que a planta precisa, menos o que o solo fornece, né? Vezes um fator, que são os fatores de perda. Isso todo mundo sabe. Esses fatores de perda podem ser a fixação, no caso do fósforo, a perda por volatilização na forma de amônia do nitrogênio, a erosão, que entra todos os nutrientes, ou aqui também a lixiviação. E o uso eficiente, esse é um assunto da próxima palestra, não, eu simplesmente vou passar por cima disso. Muito bem. O Favarin comentou sobre a avaliação da fertilidade do solo. Eu não vou perder muito meu tempo sobre isso, mas os passos para se ter uma análise de solo é obtenção da amostra, a qualidade das análises e uma boa interpretação dos resultados analíticos que essa análise vai te dar. É complicado, porque o primeiro passo é
principal passo para se ter uma boa recomendação de adubação. Se você fizer uma amostragem que não represente a sua área, todo o seu trabalho está jogado no lixo. Então, dividir a sua área, e na área de café, isso é bastante complicado, em áreas homogêneas, e que seja bem representante da sua área, esse é um primeiro passo fundamental para se ter uma amostra. Então, a amostragem de solo, se for bem feita, o seu sucesso da sua dose de adubo, ela tem tudo para dar certo. Mas se você errar aqui, na sua amostragem, não tem como você corrigir mais. Não tem. Você pode mudar de laboratório, mas a sua amostra já está condenada. Então, lembrando, principalmente para vocês alunos, a amostra de solo é o ponto primordial para se ter uma boa recomendação. Um outro lembrete fundamental. Para se chegar numa tabela de adubação, existem vários passos. A pesquisa, ela caminha longos e árduos períodos, São anos para se fazer isso, para se ter qual é a melhor correlação, qual é a calibração e as curvas de resposta. E aí chegar aqui numa tabela de adubação. Mas esse não é o meu tema. Mas só para que vocês entendam. E fundamental. Vamos fazer que nem o Favarin faz, dá o grito aqui, gente. Isso é fundamental. Se sua amostra foi feita no laboratório, principalmente o fósforo, e foi analisado de P-Mellish, não vá usar uma tabela onde tem P-resina, que não tem nenhuma relação. Você tem que se atentar qual é o extrator que você usou, em que estado você está, para se você utilizar a correta tabela de adubação, com o mesmo extrator que você usou. P-Mellish e Mellish, resina a resina. Não misture estação, senão você pode estar subestimando ou superestimando sua adubação. Muito bem. A análise de solo vai te dar os macro, micro, a possibilidade de você fazer a sua calagem, a gessagem, e aí você corrigir o seu solo, manejar nutricionalmente corretamente. Não esquecendo sempre que existem correlações, isso o Hélio Casale vai estar falando depois, Eu só lembro que essas correlações são importantes porque o balanço de nutriente no solo, ele é importantíssimo, porque senão a sua cultura não vai para frente, é como o nosso burriquinho aqui, Se está desbalanceado, não vai para frente. Nós temos que trabalhar no balanço de nutrientes no solo. Não adianta querer falar, eu tenho fósforo sobrando e vou colocar mais fósforo no meu solo. Ele vai desbalancear o seu zinco, e o zinco vai dar problema porque a planta não vai crescer, porque se falta zinco vai faltar a produção de aminoácidos que vão ser precursores da produção do hormônio que faz o crescimento da planta, e aí, baubau. A análise foliar complementa o solo, importantíssimo, Então, sempre entendendo que a análise foliar vai identificar as causas de problemas nutricionais não identificados pela análise de solo. Então, é o exame de sangue que nós fazemos na planta. O solo, a gente podia até chamar de um exame de fezes, E eles vão se complementando. Muito bem. Vamos lá nos fertilizantes. Eu não estou querendo fugir do meu assunto, mas eu acho que essa base de conhecimento é fundamental. Os fertilizantes e o meio ambiente. Há muitas relações entre o fertilizante poluindo o ambiente. Um deles é a eutrofização das águas superficiais e subterrâneas pela lixiviação e percolação de fósforo e nitrogênio. Isso tem acontecido, mas no Brasil muito pouco acontece. Nós manejamos muito bem os nossos nutrientes no Brasil.
Isso tem acontecido muito em países como Índia e China, onde o governo incentiva a aplicação massiva de nitrogênio, né? Aconteceu muito na Holanda isso, mas ainda no Brasil nós temos muito pouco. Mas o fósforo, nós temos que colocar um sinalzinho vermelho com ele e nós vamos ver isso depois. Produção de gases de efeito estufa, volatilização do óxido nitroso, N2O. Isso acontece. E quem que é o grande vilão disso acontecer? Se chama ureia. Opa. Então, quando nós estamos falando dessa perda, né? Existe na literatura a estimativa de perda de nitrogênio que chega a 45% do total aplicado. Mas à medida que se vai misturando a ureia com outras fontes de nitrogênio, nós vamos percebendo que essas reduções vão sendo diminuídas. Então, gente, eu faço uma pergunta para vocês. A gente vê que está tudo evoluindo no mundo, né? E aqui, eu faço até uma brincadeira, mas essa brincadeira é séria, né? É a evolução do poder e autoridade no planeta Terra. Eu não sei se no planeta Terra, mas na minha casa funciona assim, né? A autoridade lá é minha esposa, né? Então, agora, se a gente for pensar em Brasil, a gente vai pensar na nossa presidenta. Eu não sei se a nossa presidenta vai chegar a usar um sapatinho desse. Eu acho que ela está mais para esse daqui, né? Mas, enfim, os fertilizantes, quando eu coloco aqui o ano que foi descoberto, né? Nós continuamos usando ureia, continuamos usando nitrato de amônio, né? Superfosfato de 1800, né? E aí, aqueles slides interior, aí fica a pergunta, será que nós evoluímos em termos de fertilizantes? Minha resposta, eu acredito que sim, nós evoluímos, né? Nós temos as bases dos fertilizantes que nós usamos, talvez continue a mesma do que há alguns anos atrás, mas nós temos elementos, ferramentas para que esse fertilizante seja melhor utilizado, com maior eficiência. Então, a adubação a gente viu que tem perdas por volatilização, lixiviação e erosão. Então, quando a gente fala dos fertilizantes nitrogenados, o Cantarella ele diz que o nitrogênio é um nutriente de grande valor em todo o ecossistema, mas ele é poluente quando ele é transferido de um ecossistema para o outro. Então, se ele sai do solo e vai para a água, do lago, ele é poluente. Se ele sai do solo e vai para a atmosfera, ele é poluente, né? Então, toda erosão, lixiviação ou a volatilização, nós estamos fazendo desse nitrogênio um poluente ambiental. E nós temos que trabalhar bem com ele, né? Então, a ureia é aquela que é, no mundo e no Brasil, bastante utilizada, né? E não que ela se torne uma vilã, mas nós temos que trabalhar bem. Mas vamos entender. A ureia é isso daqui, né? Quimicamente, é essa reação da hidrólise da ureia e ela vai se transformar em amônia. E é isso daqui que vai volatilizar. É isso que vai embora. E é isso que nós perdemos dinheiro. Aqui tá, gente, o nitrogênio que nós queremos que a planta coma. É esse nitrogênio que tem que entrar na planta e virar aminoácido, virar proteína, virar grão, virar folha. Nós não podemos perder isso. Custa dinheiro. Agora, olha um fator que é importante aqui. OH-. O que significa OH-? pH elevando. Calagem, né? Então, quanto mais o meu pH ele estiver subindo, quanto mais alcalino o meu pH for, mais essa reação vai deslocar para cá. Mais nós vamos produzir NH3.
E isso favorece a perda de nitrogênio por volatilização. Então, se eu estou numa condição onde eu jogo calcário em superfície e as camadas iniciais do solo começam a ter um pH mais elevado do que as camadas mais abaixo, e se eu jogo essa ureia em cima, eu começo a favorecer essas perdas. Tá? Então, sempre num solo ácido, nós vamos ter mais condição de ter o nitrogênio na forma de amônio. E no solo alcalino, o nitrogênio na forma de amônia, que isso se perde. Né? Então, pH alto, qualquer fertilizante com N-amoniacal é sujeito a perdas. Tá? Nós sabemos que os solos brasileiros são predominantemente ácidos, mas hoje, seja na cafeicultura, seja nas culturas de grãos, né, está se jogando tudo em superfície. E isso vai favorecendo, né, que essas perdas aconteçam. Então o professor Martinelli, ele mostrou a cadeia de perda de nitrogênio pela aplicação de ureia ao longo de todo, desde a produção do fertilizante até ser consumido. E grande parte, 47%, é perdido quando se aplica o fertilizante. Então, é aí que nós temos que trabalhar e manejar corretamente. Veja só esse gráfico. Nós estamos aqui avaliando perdas acumuladas de amônia, né, por fontes de nitrogênio, sulfato de amônio, nitrato de amônio, ureia, urã e sulfurã, aplicado vermelho, superfície, e incorporado. Então, na superfície, as perdas de ureia, elas são elevadas, porque se favorece a sua perda. E quando se incorpora, essas perdas são reduzidas. Então, o meio para que se reduza essas perdas de N para o ambiente, pela ureia, seria a incorporação dela. Né? Então, existe aí uma indicação do Cantarella e Montesano de que o manejo dessa ureia mais correto seria estar incorporando isso a 5 centímetros, ou através da água de chuva ou irrigação, num volume de 10 a 20 milímetros. Isso é uma coisa de constatação de uma pesquisa que ele fez. Eu tenho resultado de pesquisas onde chuvas de 60, 80, 100 milímetros, ainda aconteceu perdas de nitrogênio por volatilização. Então, isso é dentro de uma condição. Né? Isso seria bom que a gente pudesse fazer, porque nós vamos reduzir essas perdas. Tá? Então, gente, quando a gente está falando de ureia, a gente, dentro da nossa religião, a gente vai lá, fechando os olhos, pedindo, meu Pai, meu Senhor, por favor, me dê chuva, traga com essa chuva, incorpore essa ureia, se possível, agelamos, porque a chuva está difícil de cair, gente. Mas o que o tal do ambiente está fazendo com a gente? Está fazendo isso, gente. Nós não estamos tendo chuva. Água que o Favarin tanto falou aqui. Né? Antigamente, quando o tempo estava ruim e ia chover, você escutava na televisão, tempo ruim sujeito à chuva. Hoje mudou. Tempo bom sujeito à chuva. É o que nós estamos precisando. Mas a água é um grande elemento para que a eficiência da ureia ela consiga acontecer. Muito bem. Algumas novas alternativas de fertilizantes, que eu estava falando de evolução. Nós temos aí alguns fertilizantes, né, nitrogenados com inibidores ou aditivo, que são aqueles que vão inibir a ação da urease, que é a enzima que faz com que quebre a ureia e haja essa perda por volatilização. Os produtos de liberação lenta ou liberação controlada que tem no mercado, né? Esses produtos, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho, só para citar,
eles também contribuem para que essa perda de ureia seja reduzida. Os inibidores de urease. Eu continuo aqui com o Cantarella, que eu acredito seja um dos grandes pesquisadores que trabalha com esse tipo de produto, né? Esses produtos à base de inibidores ou de liberação controlada, de liberação lenta. Bom, mas enfim, olha aqui, esse é um trabalho de aplicação de ureia e ureia NBPT no milho, né? Desculpe se eu estou mudando um pouco de cultura, mas é onde a gente tem a eficiência. Ele sai de uma produtividade de ureia de 7.000 e passa, quando usa o NBPT, para 7.400, né? Igualzinho, praticamente, aqui sem diferença, ao nitrato de amônio. Então, houve um melhor aproveitamento, deixou-se de perder nitrogênio, deixou-se de perder rendimento da cultura. Tá? Olha aqui, nesse efeito também do NBPT associado à ureia, sobre a massa seca e N absorvido em café. Aumento de 18% na massa seca e de 32% no N absorvido, né, quando se usa o inibidor de urease. Então, é uma ferramenta que a gente tem em mão que pode ser usado. Né? Não estou aqui querendo vender produto que eu não tenho esse objetivo. Né? Aqui um outro trabalho, né, do efeito do NBPT e chuva simulada de 2 centímetros no dia 4 e no dia 7, né, sobre as perdas por volatilização, né, de ureia. Então, eu tenho o azul controle, o verde NBPT, e aqui as perdas. Então, nós tivemos uma perda, um ganho de eficiência considerável quando se usou NBPT. Né? E aqui, depois, com a irrigação. Né? Então, só a irrigação sem o NBPT já incorporou o nitrogênio da ureia, melhorando a eficiência. Então, mostra aqui que a chuva, né, acender uma vela para o santo, fazer uma oração, às vezes, se vier chuva, nós vamos estar melhorando a eficiência da ureia. Lembrando que o NBPT, ele tem um período, né, que ele funciona no produto, que ele funciona no solo, que no Brasil é de 3 a 7 dias. Então, e é o pico de maior perda de nitrogênio por volatilização. Tá? Então, deixando bem claro, o NBPT não elimina, mas reduz as perdas de amônia, tá? Permitindo o aumento da eficiência de uso da ureia. Porque às vezes a gente faz ideia, eu coloco NBPT e não tenho nenhuma perda. É impossível. Tá? É impossível. Não existe sistema 100% eficiente de nenhum dos nutrientes. Tenho 12 minutos, gente, vamos lá. Fertilizante de liberação lenta ou controlada, só fazendo um pouco de um comentário. Então, são produtos que, isso daqui eu peguei, assim, um pouco de palestras que eu assisti a respeito do assunto. Eu trabalhei com esse tipo de produto, em citros, em feijão, né? Então, eu tenho um pouco da experiência com esse produto. Então, ele reduz efeito salino dos fertilizantes convencionais, principalmente quando se trabalha aí com fontes potássicas, reduz o número de parcelamento de adubações, e o principal, dentro do nosso assunto, é a redução da poluição ambiental, porque nós vamos reduzir as perdas, né, de nutrientes. Então, eu encontrei esse trabalho do Gomes, onde ele faz vários tratamentos, né? Ureia mais KCl convencional, tem aqui o controle sem adubação, e diferentes doses, né, de produto de liberação lenta. 100% da dose, 75 e 50. Então, a gente observa aqui com 54 dias após a aplicação e aqui com 157 dias após a aplicação. O que eu tiro de lição desse trabalho é que as diferenças entre o convencional e o de liberação controlada praticamente não existe. Ou seja, o liberação lenta, ele está atendendo nutricionalmente a planta.
Mas eu faço um alerta. Por favor, só me escutem isso. Esse alerta é importante. Essas reduções de dose, eu fico muito preocupado. Isso um pouco da experiência que eu tenho com esse tipo de produto. Eu, Walter Casarim, né? Conhecido também como Valtinho, né? Conhecido como Casarim. Eu quero deixar registrado aqui que eu particularmente não compartilho com redução de doses. Eu prefiro trabalhar com a dose cheia. Eu prefiro, isso sou eu falando. Então, eu acho que a melhor forma de se trabalhar com esses produtos é cada um dentro da sua propriedade avaliar o comportamento e como vai reagir a sua planta reduzindo dose. Eu não estou entrando no valor econômico desses produtos. Eles são mais caros? São, porque eles têm uma tecnologia embutida. E isso é um fator importante quando se pensa em adquirir esses produtos. Né? Mas que eles têm uma eficiência no sentido ambiental e que a gente tem que pensar que uma aplicação, ele é necessário uma só aplicação do que fazer várias, isso a gente tem que pôr na ponta do lápis. Tá? Esse é um outro trabalho também, onde se compara fertilizante comercial ou convencional com o de liberação lenta, no sentido naquilo que está sendo emitido, né, de N2O no sistema. Há uma redução e isso mostra essa qualidade do produto para a preservação ambiental. Então, quando eu coloco aqui duas considerações sobre esses produtos de liberação lenta e controlada, né, eles reduzem a contaminação do solo e das águas, a emissão de gases de efeito estufa. E eu acho importantíssimo, principalmente para culturas anuais, usar ele com fertilizantes convencionais, tá? Para que tenha um start inicial com um fertilizante de liberação de maior solubilidade e a complementação com o de liberação lenta. Tá? Com relação aos adubos fosfatados, gente, eu queria só colocar aqui uma observação que o Álvaro Rezende da Embrapa fez numa palestra, que práticas como a rotação de culturas e o uso de plantas de cobertura aumentam a eficiência da adubação fosfatada a lanço. Então, o fósforo também é um elemento que se perde e que nós temos que tomar bastante cuidado com ele. Porque na cafeicultura também, muitas vezes ele é colocado em cobertura. Né? E o que a gente tem observado muito é, em regiões onde não tem nenhum tipo de preservação, de conservação de solo, essa água de chuva está arrastando adubo fosfatado para outras regiões. Então, aonde veio concentrar tudo isso? Né? Então, esse é um alerta que a gente tem que tomar muito com esses adubos fosfatados. E que a cobertura, o mato, ele é um grande aliado. Mas isso é assunto do grande mestre Hélio Casale. Apertem ele para que ele vai mostrar isso daqui. Né? Botar responsabilidade nele. Tá? Mas, olha quando se tem uma cultura, um capim associado à recuperação de fósforo. O Djalma Martinhão, lá da Embrapa, do CPAC, ele já está chegando a 100% de recuperação do fósforo, utilizando culturas de cobertura. Então isso se chama eficiência, isso se chama sustentabilidade. Né? Agora, tudo isso que a gente está falando de fósforo, de adubação, de fertilizantes, só é possível se nós tivermos a calagem. Né? Mas uma calagem bem feita, né? Porque muito que a gente vê hoje na agricultura é uma atrocidade que se faz. Né? E como a minha palestra é sobre sustentabilidade, isso aqui é um cara muito democrático. Ele não só faz a calagem na área dele, como do vizinho também. Né?
Então a calagem é importante em todos os sentidos, na parte nutricional, né? Um solo com azia não vai comer. Então se meu solo está com azia, está com pH baixo, a planta não vai comer os nutrientes, por mais que ele esteja ali disponível. Cai a eficiência, né? É esse gráfico aqui, né? Então, a eficiência, principalmente dos nutrientes, dos macronutrientes, vai aumentar. O que diminui é dos micrometálicos, os micros positivos, né? Cai a eficiência, mas os micros a gente pode pôr na folha. Agora, o macronutriente, a planta precisa em grande quantidade, então nós temos que tratar bem desse solo, né? E o gesso? Eu estou falando do Hélio Casale, eu tenho 5 minutos ainda. O Hélio tem sido o meu grande tutor, né? Uma pessoa que eu tenho que agradecer muito, porque eu não sou do café. No IPNI hoje, eu tenho 2 objetivos. Um é o estado do Piauí e o outro é o café. Por isso que eu estou fazendo todo esse trabalho com café. Mas eu tenho um grande professor chamado Hélio Casale, né? E é uma pessoa que tem me ajudado muito, me ensinado muito sobre o café e que tem me feito me apaixonar por essa cultura, né? Então, eu tive há 2 semanas atrás, junto com ele, visitando o Piauí, esse manejo com gesso, né? Que chama, eu vou colocar entre aspas aí, a irrigação branca. Porque eu preciso conhecer isso para que eu possa emitir minhas opiniões. Então eu tive essa oportunidade. Mas o gesso, independente de qualquer coisa, né, dose, eu não quero entrar nesse mérito, ele é importantíssimo para formar a boca para a planta, que ela explore um volume de solo maior e aproveite mais esse nutriente que está sendo colocado, e que ele não se perca, e que ela possa ir buscar lá embaixo nutrientes que poderiam estar perdidos. Isso vai se chamar sustentabilidade do meu sistema. Né? E a gente sabe que o gesso, né, aqui são doses de gesso, ele vai melhorar bastante a nutrição da planta, porque a planta com mais boca vai comer mais, né? E o reflexo disso vai estar lá em cima na parte aérea. Então, um outro assunto também importante é o manejo do mato, né? Por vários fatores, e esse eu já dou o link para o Hélio Casale já entrar na palestra dele, né? Então nós vamos ver uma outra ferramenta que é utilizada para que a gente tenha uma eficiência melhor de uso dos nutrientes. Então, gente, eu vou terminar como o Favarin, dentro do tempo, hein? Só que eu não vou dar aquele gritinho gay que ele deu, tá? Apesar de ser São Paulino, eu vou me conter. Mas, pessoal, a gente sempre gosta de terminar com frase, né? Então, eu estava até antes conversando com o Zé Mário, né? E a gente falou, a gente está sempre aprendendo, né, Zé? Nunca a gente sabe tudo, né? E eu estou ainda com meus 53 aninhos, né? Parecendo 52, né? Eu tenho que aprender muito, e eu tenho, na cultura do café, uma paixão que está crescendo, e eu estou sempre conversando com os professores, consultores, devendo visitas, e eu vou visitar, eu estava marcando isso com o Zé Mário, porque eu vou visitar a região dele, porque eu preciso aprender, né? Então, a agricultura ou cafeicultura é uma coisa ainda que não está terminada, tem muita coisa para se fazer, nós temos muito que aprender. E para vocês, estudantes que estão aí chegando, nós precisamos de vocês. Parabéns por estar aqui, né, buscando informação, né, porque é assim que a gente vai conseguir evoluir. Então, desejo a todos vocês muito sucesso, né, que venha a chuva, que venha a produtividade, mas que venha um governo que saiba fazer da agricultura aquilo que ela merece. Nós somos 25% do PIB desse país. Nós que fazemos esse país ir para frente. Mas infelizmente nós temos gente que quer ver a coisa ir para trás, né?
Mas vamos persistir, gente, porque nós somos fortes. Tá? A cafeicultura é forte. E vamos fazer ela cada vez mais forte. Obrigado, gente. Pessoal... Faltou 46 segundos, hein? Desculpa. Você perdeu para o Favarim. Pessoal, 2 perguntas, mas perguntas sem discurso, que devido ao adiantado da hora, eu vou tomar o lugar do Fernando aqui. Nós vamos seguir com o senhor Hélio Casale sem o coffee break, infelizmente. 2 perguntas. Aqui. Em sistema de aspersão, você falou que a perda de 10, eu preciso incorporar com 10 a 20 milímetros. Quanto é que perde quando eu faço via aspersão a ureia convencional ou faço com a ureia protegida? E se a ureia protegida tem efeito sobre isso? Não, eu fui Muito bem. operado no rim, tô mijando à toa. Pessoal, só um pouquinho de silêncio, por favor, para atrapalhar menos a gente aqui. Obrigado. Eu vou te dizer que é muito difícil a gente dar números assim de perda. Porque são vários fatores que interferem numa perda da ureia dentro do seu sistema. Né? Qualquer número que eu te der, eu posso estar errando. O que você está inventando aí, perigoso? Vai depender muito da quantidade de água que você tem, do seu pH do seu solo. Mas sempre haverá uma redução dessas perdas. Né? Se você está num sistema de aspersão, você vai estar reduzindo essas perdas. Existem números que são números médios, que numa condição normal a gente está perdendo a ureia, o ON, em torno de 35%. E à medida que você vai tomando esses controles, você consegue reduzir isso para 15%, 10%. Né? A ureia protegida, ela tem o seu período que é aquele 3 a 7 dias, que é em torno de 5 dias, onde ela reduz bastante a perda. Né? Então, aí se começa a ter uma perda em torno de 8, 7%. São valores médios isso daí. Tá? Não sei se eu respondi, mas realmente é muito difícil a gente ter esses números, porque cada condição tem a sua determinada perda. Não sei se eu... Via aspersão, água de pivô, canhãozinho. Não, quando você está com via aspersão, isso você vai reduzir bastante, porque você já está colocando a sua ureia numa condição de água, de infiltração. Né? Então, isso vai favorecer bastante a redução. Aquilo lá, é bom você falar sobre isso. Aquele valor de 10 a 20 milímetros são valores que a gente tem na literatura e que às vezes a gente tem que apresentar alguma coisa. Né? Dependendo muito da textura do seu solo, às vezes você não precisa ter 10 a 20 milímetros para que isso incorpore bem e reduza as perdas. Né? Esses são valores médios. Né? Mas qualquer condição onde você tenha uma incorporação da sua ureia dentro do solo, né? Isso você vai conseguir já reduzir essas perdas. Mais uma pergunta. De novo, havendo colaboração com silêncio, é melhor para o professor aqui. O pessoal daqui conversar lá na fora. Desculpa a falta de educação. Mais uma pergunta? Eu tenho uma para o senhor, então, se ninguém se habilitar. O senhor tem trabalhado, o senhor falou da importância da análise de folha. Quantas análises, mais ou menos, a gente faria durante a fenologia da planta aí? O senhor tem trabalhado, o que o senhor poderia falar para a gente? Bom, como eu disse, eu não sou o homem do café. Né? O que eu tenho visto nessas minhas visitas é que 3 análises têm sido o mais recomendado para ser feito, né, durante o período fenológico da cultura. Então, talvez o Hélio vá poder responder muito melhor do que eu, porque ele vai estar abordando esse assunto, mas o que eu tenho visto, 3 análises são o número mais adequado. Né? Só aproveitar e fazer mais uma perguntinha rápida. O senhor falou a respeito de infiltração, né, da ureia e tal. Acontece muito em termos práticos. A gente tem uma chuva boa, né, o solo está bastante molhado,
e aí a gente solta a aplicação do produto. E não chove depois. Né? No outro dia a gente não vê mais a ureia, ela dissolveu com a umidade à noite ali e tal. Mas essa ureia desce, é perdida, onde é que ela vai? Então, se você tem uma chuva que solubiliza a sua ureia e incorpora ela no solo, ela já entrou no solo, não depois, você molhou e depois secou. Esse é o momento assim mais propício para você ter perdas, né? Porque ela solubiliza e ainda vai estar em camadas superficiais. E aí há uma grande tendência de aumentar essa perda, né? O bom seria você aplicar no seco e chover. Aí sim você incorpora isso. GTA, obrigado mais uma vez, tá?